A caminho do jogo decisivo, o torcedor otimista anunciava o placar. De moto, de ônibus ou até caminhando, o rubro-negro deu um jeito de chegar ao estádio Manuel Barradas. Já na porta, a alegria de quem acreditava na permanência do time na primeira divisão. Emerson levou o filho de 1 ano e 4 meses. Ele acredita que o garoto dá sorte. A primeira vez que ele me veio, trouxe sorte. A segunda vez de novo, vamos bloquear. Hoje é 3-0 Vitória. O casal se manteve unido para torcer pelo Vitória. É torcer pro Vitória, saber que vai ficar na primeira divisão, né? Tetracampeão do Nordeste, né? E é isso aí, vitória sempre. Sou rubro-negra de coração, desde criancinha. A animação era geral. Nos portões do Barradão, milhares de pessoas em um só coro. Do lado de dentro, ninguém aceitava a possibilidade de um resultado negativo. Não existe, o Vitória é muito superior ao Atlético de Goiás. Na Copa Brasil, deu de 4-0. Antes do jogo, uma criança brinca com a bola e marca um gol. Mal sabiam os torcedores que aquele momento não se repetiria durante os próximos 90 minutos. Começa a partida e o torcedor já demonstra tensão. Ainda assim, cheio de esperanças, tenta animar o time. Mas o desempenho dos jogadores em campo não corresponde à expectativa das arquibancadas. Fim do primeiro tempo, nenhum gol para o Vitória e agora o torcedor tem 15 minutos para respirar antes de enfrentar os 45 minutos do segundo tempo, que prometem ser os mais sofridos de todo o Campeonato Brasileiro de 2010 para o torcedor do Vitória. No intervalo, seu Zumérico sugere mudanças no time. Faltou um cara de criação no meio de campo aí. Quem seria? Poderia ser Ramon, já que ele tem condições, poderia ser Ramon. E o pedido de seu Zumérico foi atendido, mas ainda assim a reação rubro-negra foi tímida. Mas os torcedores mostravam uma esperança inabalável. O Vitória sai daqui hoje com 1-0 e a gente escapa da zona de rebaixamento. No finalzinho, Júnior Matador vai deixar o dele. Luiz tremia, apreensivo. O mascote do torcedor ganhou o nome do goleiro. Aqui é o cachorro da sorte. E aqui é pé quente. Aqui vai no jogo. Tá firme e forte essa batalha. Nas arquibancadas, pedidos, súplicas próximo ao fim da partida. Outros preferiram sofrer calados. Nos últimos minutos, o jovem abraça a bandeira do Vitória. Este outro, já sem esperanças, recolhe as faixas que tinha estendido no alambrado. O jogo chega ao fim. Desespero, decepção e choro. A massa rubro-negra deixa o estádio aos poucos, sem pressa. A queda para a segunda divisão envergonha e entristece. Muitos erros que podem ser consertados em 2011 e vai acontecer, né? Que vai voltar assim a elite do Campeonato Brasileiro. Pois é, o torcedor falou certíssimo. E ontem, ao término da partida, o que a gente viu, Daniela, de expressão, tanto da torcida lá de lá do campo, quanto também da comissão técnica, dos jogadores em si. A gente viu imagens do Wellington saindo completamente desolado dentro de campo. Vou pedir até para que a gente coloque a imagem do jogo, da partida, para a gente poder comentar um pouquinho. O Vitória ontem que mereceu perder o jogo. Com toda a sinceridade, o Vitória não mereceu ganhar essa partida. O Atlético veio para Salvador com a intenção de segurar, até porque precisava apenas do empate para poder se garantir na Série A. Então, o que aconteceu? O Atlético segurou a partida e esperou que o Vitória fosse. Só que o Vitória errou durante todo o jogo. Errou passe, errou lançamento, errou chute, faltou pontaria. Então fica complicado um time conseguir vencer. Agora, se o Vitória, foi o que a gente da imprensa comentou ontem, se o Vitória não consegue vencer um time como o Atlético Goianiense, que está brigando para ser rebaixado dentro de casa, então talvez seja melhor o Vitória realmente ter sido rebaixado para poder consertar o que está de errado e poder voltar em 2011, Daniela, com um planejamento melhor do que foi esse ano, né? Agora vem cá, se toda a torcida, que é composta de leigos, entre aspas, do futebol, se todos os jornalistas que não são especialistas em futebol sabem onde estão os erros, apontam os erros,
como é que a diretoria, a equipe do Vitória, de administração, o próprio técnico, como é que eles não souberam onde estavam esses erros? Se tem tanta gente falando aí no VT. Pois é. E eu vou lhe dizer, o problema do Vitória, inicial foi o que eu falei, foi essa questão. Troca de treinadores, troca de diretoria, troca de comissão técnica. E o Vitória terminou, o Vitória que terminou esse Campeonato Brasileiro com o time praticamente igual ao que foi vice-campeão, ao que foi tetracampeão baiano. Então, realmente, é aquela questão do planejamento. A gente não pode esperar que um time do Campeonato Baiano, seja o mesmo do time do Campeonato Brasileiro. Tinha que ter mudado, e não foi o que aconteceu. Então, o presidente Alex Portela está pagando por isso agora, né? E agora, o que é que vai acontecer com o Vitória? Entra de férias? Bom, Vitória entra de férias, aí depois inicia a pré-temporada já pensando no Campeonato Baiano que começa no mês de janeiro. E agora, esses próximos dias, a partir de hoje já, tenho certeza que já vão ter várias reuniões lá no Barradão de direção para poder saber quem fica, quem sai. Nos bastidores, a expectativa de se o Alex Portela vai continuar à frente do clube ou não. Devem ter eleições para poder definir se ele vai continuar à frente do clube. Nos bastidores se comenta, muita gente não quer que o Alex permaneça, mas também o Alex que tem força também dentro do Barradão, tem parte dos conselheiros junto com ele. Então, realmente, isso só vai ser decidido nos próximos dias. Mas uma coisa é certa, muitos jogadores têm o contrato já para acabar agora no final do campeonato, então deve acontecer uma reformulação geral no elenco. Só para se ter uma ideia, o orçamento do Vitória, que era de 30 milhões, vai cair drasticamente nesse ano. Então, se não conseguiu montar um time de primeira na primeira, imagina o que vai acontecer agora na segunda. O Vitória que vai ter a sua cota de televisão menor do que a do Bahia, né? Porque antes era assim, o Bahia tinha cota menor. E isso é até o que o presidente do Bahia dizia, não dá para competir com o Vitória, já que a gente tem uma cota, principalmente de televisão menor, e por isso não consegue fazer um time melhor. Então, vai ficar agora o Vitória, esse ano aí, bastante complicado a situação do Vitória, que vai perder toda a cota de televisão, a cota de dinheiro para esse ano, para o Campeonato Brasileiro. Ô, polícia, seja mais leve quando for agir com os torcedores. O pessoal está na euforia aí, perderam, enfim. Outras informações também ao meio-dia com Varela, no Balanço Geral. Silvio Mendes vai falar. São pessoas muito experientes, não é, Felipe Brandão, que tem vasta experiência no futebol. E se você, telespectador, já que todo torcedor tem um pouco de técnico, se você quiser dar sua opinião, falar alguma coisa, escreve para Felipe Brandão no blog. Isso, Bola na Rede. Tapuanonline.com, Bola na Rede. E aí o torcedor pode comentar, desabafar, porque eu tenho certeza que o torcedor do Vitória está bastante triste. Sim, mas dê uma palhinha aí do meu Bahia. Essa semana vai rolar o quê? Do seu Bahia. Oh, graças a Deus. O Bahia que está negociando com o Rogério Lourenço, ele que passou aqui, o Rogério Lourenço, ex-técnico do Flamengo, com passagem pela Seleção Brasileira Sub-20. Ele está surgindo nos bastidores como uma possível nova contratação. Ele tem 39 anos, treinador, começou em 2007, quando passou a atuar nas divisões de base do Flamengo, e esse ano assumiu a comissão técnica do time profissional, mas não ficou muito tempo. Outro nome que vem sendo bastante cogitado também é o Silas que passou pelo Grêmio e também pelo Flamengo esse ano. Então, há toda essa expectativa nos bastidores. A gente não gosta de falar de expectativa, porque a expectativa não é realmente o que vai acontecer. A gente está esperando. Então, já essa semana, ou o Rogério Lourenço, o Silas, podem pintar aí na área como novos treinadores, possíveis treinadores do Bahia. Okay? Tá bom, Felipe. Então, bom dia para você. Até Tchau. Amanhã de manhã. Felipe Brandão, todos os dias aqui no Bahia no Ar, trazendo as informações do esporte. Vinícius Cunha torce pro Bahia ou pro Vitória? Pro Vitória? Ah, por isso que ele tá com essa cara assim, ó, perto do computador. Pena que não dá pra mostrar agora, né? Ele tá assim, ó, meio murcho, sabe? A Gabriel não tá, não. Gabriel tá feliz. Gabriel torce pro Bahia, né, Gabriel Pinheiro? Cadê você, meu filho? Oi, Daniela, eu tô feliz pelo Bahia, mas triste pela Bahia, pelo estado da Bahia, que fica agora com um time apenas na primeira divisão. Isso é muito ruim para o nosso futebol. Seria melhor que todos os dois estivessem na primeira divisão. Mas vamos mudar, sair de assunto ruim, vamos falar de trânsito. Felizmente por aqui, ó, o trânsito na Garibaldi continua tranquilo, mas já está um pouco mais movimentado. Vamos ver como é que está o trânsito também em outro ponto da cidade. Temos aí imagens da TV Itapuã, da torre da TV Itapuã, aí a ladeira da Federação, que segue aí para o Campo Grande. Está tranquilo aí o trânsito na ladeira do Gantuá, mas infelizmente, Daniela, nós não temos só assuntos bons para falar do trânsito, temos que falar também de problemas que acontecem no trânsito de Salvador. O alerta fica sempre para os motoristas, para os pedestres, não discutir no trânsito, por conta de uma discussão no trânsito
dois jovens, Atos Leão e Alberto Leão, que iriam participar de um campeonato nacional de ciclismo. Eles estavam voltando de uma competição e acabaram discutindo com um motorista de ônibus. O motorista, então, descontrolado, atropelou um deles. Felizmente, ele não morreu, mas destruiu as duas bicicletas e eles não vão ter como participar do campeonato, Daniela. Tá bom, Gabriel. Ótimo dia para você e até amanhã, viu? Até amanhã no Bahia no Ar, que começa às 6h30. Obrigada pela companhia mesmo. Até lá.